Gente, boa noite a todos. Bastante saudade de todo mundo, tá? Estamos afastados há tanto tempo. Eu fiquei bastante lisonjeada com o convite da Elaine, embora não me ache capaz e merecedora de estar aqui falando a todos vocês com tanta experiência que vocês têm, mas também não vou me furtar a obrigação, tá? Até porque entendo que as tarefas presenciais estão suspensas, mas o trabalho da espiritualidade exige uma continuidade, então se pudermos colaborar, vamos colaborar, né? Eu acho que todo mundo já está pronto, né? Então acho que nós podemos fazer uma oração inicial para iniciar a nossa explanação de hoje. Eu assisti algumas das lives, poucas, né? Vi que muito se falou sobre a fé, né? Porque ela é a base do nosso trabalho, a base da nossa vida, é a nossa essência. E eu vou tentar falar um pouquinho do medo, né? Espero que consiga atingir o objetivo e que eu possa auxiliar algumas pessoas que estejam com esse sentimento muito arraigado no momento que nós vivemos. Então eu posso iniciar a oração inicial. Tá todo mundo ok? Todo mundo ouvindo? Tá. Então, você quer apagar a luz? Não precisa. Não. Vamos lá. Jesus, Senhor e Mestre que dirige o movimento da espiritualização, agradecemos imensamente por esta oportunidade e suplicamos que os espíritos de luz estejam conosco. Dá-nos tua inspiração e sustenta-nos durante toda a reunião através dos seus mensageiros, para que possamos alcançar o propósito desse trabalho e assimilar um pouco de teus ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Que assim seja. Então, como nós já falamos, em algumas lives falou-se da fé, mas nesse momento social que nós vivemos, eu entendo que o medo está assumindo proporções muito avantajadas, perturbando a liberdade de algumas pessoas, levando algumas pessoas a adoecer. Assistindo algumas situações dessas, eu me vi compadecida. Quando pude orientar, orientei, quando pude ajudar, ajudei. Medo é um sentimento de grande inquietação. Ele surge quando nós estamos diante de um perigo real, mas também pode surgir diante de um perigo imaginário ou de uma ameaça. É um sintoma de insegurança, né, em certas situações da vida. O medo, embora ele não evite a morte, ele nos impede a vida, ele nos deixa estagnados, não permite que caminhemos. Vários tipos de medo são naturais: medo de morrer afogado, medo de ser atropelado, medo de ser assaltado, medo de fracassar em algum trabalho, medo de perder um ente querido, né? Medo do terrorismo que assola o mundo, medo das catástrofes como nós estamos passando por uma agora, essa pandemia, medo de tsunami, medo de doenças, né? Mas o maior medo que todos sentimos é o medo de não sermos capazes de lidar com a dor. Só que lidar com a dor, a gente só vai saber se é capaz quando ela se apresentar. Fora dessa situação, nós não temos como dizer que seremos capazes ou não
de lidarmos com ela. O importante é que a gente sempre esteja preparado para enfrentar um desses momentos. Felicidade, ansiedade, alegria, ressentimento. Temos muitas palavras e inúmeras emoções que sentimos durante toda a vida. Todas as emoções positivas vêm do amor. E todas as negativas que nós experimentamos, elas vêm do medo. As que vêm do amor emanam a felicidade, satisfação, a paz, a alegria. Do medo nascem a raiva, o ódio, a ansiedade, a culpa. O medo tem muito a ver com o nosso atraso espiritual. Quando desconhecemos a lei de causa e efeito, quando acreditamos que temos o controle sobre todas as coisas. A partir do momento que aceitamos que todos somos filhos de Deus e que tudo nos acontece por um objetivo, o nosso aprendizado e evolução, a nossa fé se fortalece e nos entregamos nas mãos do Pai Maior. Segundo Joana de Ângeles, esta é uma sociedade amedrontada. O excesso de tecnologia gerou um fracasso no culto ao Evangelho, no culto às pessoas, no culto à confiança. Traz a ausência de solidariedade humana, provoca uma série de receios, de ressentimentos, de medos, de mágoas. Joana de Ângeles esclarece que o antídoto para o medo são as informações trazidas pelo Espiritismo, como a certeza da reencarnação, a certeza de que estamos realizando experiências, a certeza de que estamos praticando para aprender melhor, de que a vida terrena não é mais do que um longo dia perante a eternidade da vida real do Espírito. Assim, a nossa fé é o antídoto para o medo. Aliado ao trabalho fraterno, à prática do Evangelho, nas nossas ações diárias, ao culto do Evangelho no lar, são ações que nos fortalecem, que nos ajudam a atravessar os períodos de medo, restabelece a nossa paz, a nossa calma. Nós somos filhos de Deus e Ele jamais nos abandona. Somos humanos e muito frágeis, muito mais frágeis do que pensamos. Por isso, não podemos abandonar o culto do Evangelho de Jesus, o culto do Evangelho no lar. Ele nos educa, nos fortalece, impede que a depressão e o medo se apoderem de nós. Com a prece e a prática do Evangelho, podemos criar um padrão energético vibracional de proteção. O medo é um sentimento negativo. Não nos deixa viver o presente, não nos antecipa o futuro e não muda o nosso passado. Por isso, se formos dominados pelo medo, nós não estaremos cumprindo o nosso papel, não estaremos vivendo a nossa vida, não estaremos fazendo a nossa parte, não estaremos cumprindo os propósitos da vida. Por isso, quando o medo se aproximar de nós, nós temos que buscar a oração, ficar ao lado de Cristo, ficar ao lado dos espíritos de luz, para que esse medo não se apodere de nós, da nossa alma, do nosso espírito. O planeta Terra é uma casa que nos foi oferecida pela benevolência divina para ser o lar dos espíritos, com necessidade de evoluir. Um planeta em condições de nos atender no grau de evolução moral e intelectual que nós temos hoje. Com a prática do Evangelho no lar, criamos um campo magnético de proteção para a nossa casa e para todos aqueles que nos rodeiam.
O teor vibratório permite a sintonia com espíritos que estejam na mesma vibração, na mesma faixa energética que a gente. Ele nos protege, nos fortalece, ele não permite que sentimentos amargos se apoderem de nós, não permitindo que o medo nos domine. Epidemias e catástrofes sempre existiram, sempre estiveram presentes no processo de evolução do nosso planeta. E todos aqueles que tiveram que sobreviver a essas epidemias foram poupados. E nós também esperamos agora, neste momento, ser poupados, né? O momento atual nos faz experimentar a dor pelos outros, mas a dor é capaz de despertar níveis de amor na humanidade, porque neste momento todos nós conseguimos nos entrelaçar em orações pela humanidade, pedindo que essa pandemia se vá embora, pedindo que Jesus ampare a todos aqueles que desencarnaram. Nesses períodos, nós humanos temos a oportunidade de repensar nossas condutas e percebemos o quão frágeis nós somos. Nós buscamos nos informar sobre o que está acontecendo, isso é importante. Porém, é importante que a gente tenha cuidado com esse excesso de informação e com as fontes de informação. Nós não podemos ficar conectados a todo momento com as notícias. Elas trazem muita negatividade. Isso pode exacerbar o medo e a ansiedade. E isso poderá, além de nos prejudicar, fazer com que nós levemos prejuízo para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Porque muitas vezes são pessoas muito mais frágeis que nós, que têm muito menos resistência, menos esclarecimento. Então, nós devemos evitar um pouco de ficar acompanhando esses noticiários, essas notícias pesadas. As pessoas estão preocupadas com o coronavírus e é de fato uma causa de preocupação. Mas ficar falando sobre essa doença o tempo todo pode acabar aumentando a sensação de medo, até mesmo aflorar o pânico em muita gente, piorando doenças já existentes, como a ansiedade e a síndrome do pânico. A doutrina espírita é o alimento para a nossa alma e poderemos nos favorecer, nos blindar. Ela nos trará segurança, nos fará repensar nossas condutas, nos alerta sobre a nossa responsabilidade com tudo o que acontece na Terra neste momento. Faz realmente com que repensemos tudo o que praticamos até hoje. Temos que nos manter firmes na nossa fé e não permitir que o medo se apodere de nossas mentes. Ele não pode triunfar sobre a nossa fé. A nossa fé, neste momento, tem que ser inabalável. Temos que ter confiança em Deus, confiança no Mestre Jesus, confiança de que o que está acontecendo já estava previsto e que todos nós estamos sendo amparados pela espiritualidade amiga. É provável que o que hoje nós chamamos de uma destruição não passe de um momento de transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Nesses dias, o que acontece com o nosso planeta, a gente vê nos noticiários o medo estampado nas faces de muitas pessoas, às vezes conversando, ligando para algum amigo, nós vemos que as pessoas estão desesperadas e estão trancafiadas, não estão vivendo nem o futuro, nem o passado, nem o presente. A pessoa com medo também, às vezes, ela pode ficar agressiva, né? Quando a gente vai tentar minimizar a situação que nós passamos. É difícil oferecer ajuda para uma pessoa que está tomada pelo medo. E, às vezes, essa pessoa contaminada pelo medo,
ela também acaba transmitindo esse espírito para outros. O modo como a pessoa age pode ser comparado à sombra que altera a dificuldade da visão de uma situação real que nós estamos passando. O mundo hoje nos proporciona a oportunidade de revermos nossos conceitos, nossos costumes, antes não valorizados. Como eu encontro com famílias, eu encontro com amigos, um abraço que nós ganhávamos, às vezes evitávamos, às vezes nos esquivávamos. Hoje, esse abraço faz muita falta. No capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos, intitulado Lei da Sociedade, Allan Kardec, por meio das respostas dos espíritos, as suas várias questões, discorre sobre a necessidade da vida social, desse encontro com família, com amigos. Ele diz assim: Deus fez os seres humanos para vivermos em sociedade, tendo necessidade uns dos outros, a fim de aprendermos e praticarmos o auxílio recíproco. Sobretudo porque indivíduo algum possui todas as faculdades de maneira completa, precisando assim do convívio social para a troca de experiências. Se estivermos tomados pelo medo, certamente nós não vamos conseguir essa função, nós não vamos conseguir trocar experiência com os nossos amigos, nós não vamos poder ajudar o nosso amigo, nós não vamos poder prestar auxílio àqueles que tanto precisam. E nós sabemos que muita coisa pode ser muito elementar para nós, mas para aquele que a desconhece, é necessário que alguém o auxilie, que alguém o ajude, que alguém leve até ele aquele ensinamento que lhe falta. Assim como nós, muitas vezes, precisamos da ajuda de um amigo. Eu, por exemplo, neste momento, para estar aqui, só estou pela ajuda da nossa amiga Marcela. Se ela não estivesse me auxiliando, com certeza eu não conseguiria estar aqui fazendo esse trabalho, tá? Na questão 768, também do Livro dos Espíritos, ao ponderar que a realização de uma pessoa em determinada área complementa a dificuldade de outra e vice-versa, o codificador anota: podemos afirmar que o cultivo da amizade atende plenamente aos dois objetivos elencados por Kardec, o bem-estar e o progresso individual. Porque o convívio com as pessoas amigas preenche nossa fatal necessidade de intercâmbio afetivo, não é só intelectual, também afetivo, bem como possibilita formas de crescimento pessoal que talvez não possam ser encontradas em outros tipos de relacionamento. Nosso compromisso com o outro vai muito além da atuação nas casas espíritas. Nesse momento, nós não podemos estar lá, mas através de nossas atitudes, nós podemos levar o Evangelho de Cristo a todos os lugares. Hoje, com os meios de comunicação, nós não precisamos mais estar dentro da casa espírita para estar participando do Evangelho, para estar levando o Evangelho, para estar atendendo a um amigo. Os tempos são chegados, eles nos exigem coragem, desprendimento e fé de que estamos no comando de nossas vidas, transformando o nosso perispírito. Através de várias reencarnações, vivenciando o homem tecnológicos, informáticos rumo ao luminoso. Compreender as lições de Kardec e de Cristo, que nos ensinam que tudo começa no cuidado para conosco, com a prática da caridade, com o amor ao próximo, estendendo esse cuidado para com a família e com a preservação do nosso planeta, dos ecossistemas, nos ajuda muito. O momento atual é um grande passo
para iniciarmos a jornada de recuperação do nosso planeta. A Mãe Terra está clamando por ajuda. E a Mãe Terra sendo ajudada, nós também estaremos preservando a nossa existência. Nós precisamos deixar de ser indivíduos fisiológicos e consumistas, nos transformando em verdadeiros seres humanos, solidários, altruístas, praticando as lições do Evangelho. Nós todos vamos desencarnar um dia, mas morrer é uma coisa certa, né? É tão natural quanto nascer, crescer ou ter filhos. Neste momento social, a ideia de finitude, ela acaba ficando mais próxima e nos enche de terror e de medo. Por quê? Será que precisa ser assim? Precisamos ter medo da morte? Dá para sofrer menos? Viver o presente? A questão 853, Kardec nos explica que o acaso não existe, que Deus sabe exatamente quando e como iremos desencarnar. Então, não é o medo que nós temos da morte que irá evitar a nossa partida. A doutrina espírita, se for lida, estudada e compreendida, gerará enorme confiança, porque daí decorrerá a convicção de que Deus não só existe como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de que ele não erra e de que as leis naturais se aplicam a todos, em todos os mundos habitados do universo, e que são perfeitas, por isso imutáveis. É toda evidência, Deus está no comando de tudo, em todos os momentos, e nunca nos desampara. Todos nós somos espíritos imortais e indestrutíveis. Nós vivemos para sempre, ora no mundo material, ora no mundo espiritual, ora encarnados, ora desencarnados. Se acreditamos nisso, por que temos tanto medo? Por que não confiar em Deus e acreditar que tudo transcorre neste pequeno planeta azul chamado Terra é de conformidade com as nossas necessidades evolutivas? Já dissemos, Kardec nos ensina que o acaso não existe. Ele diz que Deus permite os flagelos com o objetivo dos espíritos progredirem mais depressa. O momento que vivemos, se surgiu, é porque ele se fez necessário. Ele vai nos trazer um aprendizado, sugerindo por si a revisão de conteúdos, de posturas, de composturas. Se nos tornamos seres medrosos, isso só atrapalha a nossa evolução e o propósito dessa prova que nos é dada. Nós temos que ter calma, confiança e fé. Sempre e sempre. Fé em Deus, fé no Mestre Jesus. O medo não pode nos guiar. A energia pulsante do medo, ela traz uma frequência vibracional muito baixa. Vibrando no medo, nós não nos regeneramos, nós não nos melhoramos. E nós estamos aqui encarnados com o objetivo de nos melhorarmos. A energia do globo está pulsando medo. Um maior número de pessoas hoje sente medo. Se você conversasse com alguém há 12 meses atrás, ela estava muito mais tranquila, muito mais despreocupada, muito mais feliz com a sua existência. Hoje, ela está tomada de medo. Medo de morrer, medo das perdas materiais, medo de que não consiga se reintegrar depois desse período de pandemia, que sei lá quando vai terminar, né? Mas o medo é natural,
mas ele tem que ser encarado, ele tem que ser compreendido e ele tem que ser dissipado para que não fiquemos estagnados. A nossa frequência vibracional não pode cair ao nível de permitir que os espíritos de menos luz se apoderem de nós. Manter os valores que o Cristo nos ensinou faz com que nos afinemos com os espíritos de luz e que faz com que a gente não fique vibrando numa frequência de medo, de insegurança. Quando vibramos na frequência do amor, na frequência do Cristo, através do estudo, do conhecimento da doutrina, da prática do Evangelho, nós progredimos. Na questão 859 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz, haverá fatos, 859 no item A, haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram. Ele responde, mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Então, nós já escolhemos. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que se não o houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagine que queimas o dedo. Isso nada mais é senão o resultado de uma imprudência e efeito da matéria. E ele continua, só as grandes dores, como as que nós estamos experimentando hoje, né? Os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. O esforço pelo pensamento positivo a cada um de nós nos faz manter as mentes livres em condições de equilíbrio vibratório e emocional, para que nos conectemos com faixas vibratórias mais evoluídas, para que a gente possa atrair bons fluidos. Quando o medo tentar nos dominar, nós temos que pensar que reencarnamos para triunfar. Triunfar sobre nós mesmos, não é triunfar sobre os outros, né? Ocupar postos de altos escalões. O triunfo tem que ser sobre nós, para que a gente possa progredir e evoluir. Devemos sempre vigiar e orar. O culto do Evangelho, ele é um remédio eficaz contra qualquer situação de dificuldade. É a única proteção contra os desequilíbrios pessoais, não precisam ser desequilíbrios sociais. O estudo do Evangelho e sua prática nos fortalece, nos dá coragem, né? Nos permite progredir. Tem uma passagem no Evangelho que diz assim, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Isso está no capítulo 5. Então, nós temos que praticar o amor e temos que estudar o Evangelho e temos que nos vigiar para que o medo não se apodere de nós. Nós tivemos uma série de situações nas lições em que a gente vê que o medo leva a pessoa a praticar coisas que ela, numa situação normal, não praticaria. Simão Pedro negou Jesus, né, diante dos poderosos. Ele teve medo de falar do amigo que amava. Judas também teve medo de que o amigo que tinha assumido tantos compromissos
não fosse cumpri-los e acabou vendendo Jesus. Na verdade, ele vendeu Jesus, mas ele acreditava que Jesus tivesse a condição de se salvar. Então, nós somos assim um pouquinho injustos com Judas, né? Porque ele fez sim, mas ele acreditava que Jesus teria como se salvar. Pilatos também lavou as mãos por medo de tomar uma decisão, né, não mandando Jesus ser crucificado e ele ser condenado por aquele ato. Anás e Caifás, com medo também de ver Jesus livre, resolveram crucificá-lo, porque Jesus acabaria comprometendo os planos deles, né? Os planos diante daquela sociedade que era escravizada. Jesus não teve medo, né? Então, ele aceitou as provas que lhe foram impostas, ele foi à cruz. Então, por isso, sempre que tivermos medo, nós temos que pensar em Jesus, no que ele fez, em como ele agiu. É claro que nós, como humanos, nós temos o dever de buscar a proteção da nossa vida. Mas, se nós ficarmos tomados pelo medo, nós não teremos nem condições de fazer um bem para nós mesmos, quanto mais por aquele que nos agride. A doutrina espírita é o alimento para nossa alma e ela pode nos fortalecer muito. Alerta-nos os luminares da codificação espírita. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, vamos pensar que esse momento pelo qual passa o nosso planeta Terra é um desses momentos, que as coisas que nós vemos se destruindo, elas estão passando por esse processo para que tudo se regenere, para que o homem volte a dar mais valor à espiritualidade, dar valor ao seu amigo, ao seu próximo, a pensar de uma forma mais altruísta, ao agir sempre em benefício do próximo, também, não só em benefício próprio. Eu entendo que neste momento foi acionado um chamado, né? E nós todos fomos convidados a usar as máscaras, a olhar nas pessoas, olho no olho, né? Sem julgar, sem olhar quem é mais bonitinho, mais rico, mais bem preparado. Agora, nós temos que olhar com olhos de ver, né? Que Jesus sempre nos disse. Nós temos que ter olhos de ver, não só de enxergar. Nós temos que ver realmente. O que está acontecendo hoje, com certeza, não é nada do acaso. É uma situação de extrema preocupação. O vírus é um exemplo de uma coisa muito grave, ele é pior do que um tsunami, né? É invisível a olho nu, mas ele chacoalhou o globo terrestre, ele nos colocou à prova. Nós o desconhecemos, a medicina ainda o desconhece por completo, os governantes o desconhecem. Mas ele traz uma grande lição, um excelente aprendizado, sugerindo-nos a revisão dos conteúdos, das posturas. Nestes tempos de isolamento, nós não devemos ficar tomados de medo, mas sim devemos avaliar a grandeza e a honra de podermos trabalhar na vinha do Senhor, né? Nós devemos nos esforçar nas abençoadas tarefas espíritas com gratidão e alegria de servir. O isolamento social
ele não veio para nos manter inativos. Nós temos que continuar ativos nas leituras doutrinárias e nas leituras de boa qualidade. Nós temos que continuar realizando o Evangelho no lar, buscando o lenitivo da prece, intensificando o processo de autoconhecimento, procurando sempre a nossa melhoria espiritual. Devemos orar pelo nosso planeta e pelos nossos governantes da Terra, para que cumpram o seu papel e para que nos cuidem, né? Se nós os elegemos, é para que eles nos cuidem, porque nós, como sociedade, nós somos muito pequenos. Olha a quantidade de habitantes que há em nosso planeta. Como é que nós podemos cuidar de tudo? Então, nós entregamos esse poder na mão dos governantes. Então, temos que orar por ele, para que eles realmente nos cuidem, não nos abandonem. Esses tempos de pandemia devem trazer excelentes materiais de reflexão e crescimento, particularmente nas atividades nas casas espíritas, a fim de que possamos cada vez mais perceber a sua importância em nossas vidas, procurando ainda ofertar o nosso melhor para que elas se realizem com os propósitos estabelecidos pela espiritualidade superior. Jesus, enérgico, meigo, austero, gentil, cônscio da sua missão, ensinou que a terapêutica mais poderosa contra obsessões e desgraças é do amor, pela vivência da caridade e pela renúncia da autossublimação. Jesus abre a mente, a luz e o coração do amor, alberga a família, ele nos abriga, ele nos oferece o melhor de si. É o impositivo da nossa crença que deve se fazer presente neste momento. Nós devemos buscar socorro na prece e na oração e não permitir a presença de espíritos inferiores à nossa volta. Então, temos que nos manter vigilantes. Eu acho que, neste momento, nós temos que nos fortalecer, que agradecer a Deus pela proteção que temos recebido e realmente nos manter firmes do Evangelho, aguardando que este momento de sofrimento do nosso planeta passe e que com ele venha a cura, tá? Vou me encaminhar para encerramento, até porque já me avancei um pouco no horário, ok? Jesus amado, companheiro e amigo do plano maior, agradecemos a vista de amor e a sustentação que nos foi dada durante esse trabalho. Que a espiritualidade amiga se mantenha presente em nossos lares, em nossas casas espíritas, que ela possa estar ao lado daqueles que nesse momento sofrem com a doença, sofrem dos males trazidos pela nossa sociedade, sofrem pelos nossos pecados. Que vossa vontade, Senhor, seja feita em todos os momentos. Ajuda-nos a ter coragem, a sermos melhores a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes em nossa fé e que possamos, muito em breve, estar novamente reunidos para a continuidade dos nossos trabalhos espíritas. Mas enquanto esse momento não chega, que sob a luz da sua proteção, possamos fazer o bem àqueles que nos rodeiam e que possamos, Senhor, trabalhar e orar pelo nosso planeta. Que assim seja, com a graça de Deus.
E boa noite a todos, muito obrigada. Peço desculpas aí se me atrapalhei um pouco.